Bom, pessoal, então vou fazer a gravação agora da aula de cefaleia, tá? Compartilhar aqui a tela. Então, eu vou começar a gravar agora sobre a semiologia da cefaleia, certo, pessoal? Bom, a gente sabe que, como definição, a cefaleia ela pode significar simplesmente um sintoma, que isso vai significar dor de cabeça, mas a cefaleia, o nome da cefaleia, ela pode significar também uma doença, né? Aqui só é exemplificação da classificação internacional da cefaleia, da terceira classificação, na qual a gente vai ter algumas cefaleias, como a cefaleia tensional, a enxaqueca, a cefaleia em salvas, que são alguns subtipos de cefaleias, de doenças cefaleias, na qual a principal manifestação é a dor de cabeça, mas que não vai ser a única manifestação desses tipos de dores de cabeça. Então, ou seja, tanto significa eu dizer simplesmente que eu estou com dor de cabeça, mas que eu tenho um tipo de cefaleia, significa dizer que eu tenho uma doença na qual a principal manifestação é dor de cabeça. Daí, para a gente tentar fazer um diagnóstico de uma cefaleia, de um tipo de cefaleia, de um tipo de dor de cabeça, a gente precisa saber os critérios diagnósticos das principais dores de cabeça, né? Hoje a gente tem pelo menos 180 tipos diferentes de dores de cabeça na classificação internacional das cefaleias, e a partir dos critérios diagnósticos, das classificações semiológicas da dor, das manifestações associadas, eu consigo clinicamente fechar o diagnóstico de uma boa parte das cefaleias. Então, já que com a classificação semiológica da dor eu consigo dar um diagnóstico de um paciente, e a partir desse diagnóstico a gente vai ter um planejamento, inclusive terapêutico, e avaliar a necessidade de investigação. Eu preciso saber quais são as principais características semiológicas da cefaleia, né? E aí eu vou ter que saber como é que é a instalação e a progressão da dor, tá? A gente vai caracterizar melhor cada um desses tópicos. Saber como é que é a caracterização do tipo de dor, localização e radiação, a intensidade da dor, os sintomas associados, os fatores desencadeantes, fatores de melhora ou piora, seja mesmo melhora ou não com analgesia, e avaliar as principais alterações ao exame físico. A gente sabe como instalação de dor e progressão, a gente tem um padrão de dor que ela pode ser súbita. Súbita, em relação à cefaleia, indica que o início da dor até o pico da dor, ele deve ter menos que 1 minuto. A dor súbita é como se fosse uma pancada, uma panelada, é uma dor muito rápida, de ascensão muito rápida e atinge o pico de dor muito rápido. Quando a gente fala uma cefaleia súbita, é aquela cefaleia que a gente já pensa em algo vascular. A principal causa de cefaleia súbita é uma ruptura de um aneurisma, uma hemorragia subaracnoide, uma ruptura aneurismática, tá? Existem várias outras causas de cefaleia súbita, algumas causas como uma cefaleia primária, cefaleia Thunderclap, outra doença vascular chamada de síndrome de Kaufmann, que é a síndrome da vasoconstricção cerebral reversível. Mas toda vez que a gente pensa em um quadro súbito, a gente tem que pensar em uma ruptura de aneurisma. É tão importante essa classificação da instalação da dor súbita, que se um paciente com a cefaleia súbita der entrada em um pronto-socorro, mesmo que tenha uma tomografia de crânio normal, no mínimo esse paciente vai ter um estudo de vasos para descartar o aneurisma, ou mesmo um estudo de líquor para ver se não tem uma hemorragia meningea. Bom, outras formas, então, súbita, é sempre um sinal de alerta, cefaleia súbita. A gente pode ter uma cefaleia crônica progressiva, aquela dor que já dura meses, mas cada dia ela está pior, né? Esse tipo de dor ele está muito associado, por exemplo, a doenças que levam à hipertensão intracraniana, como tumores, hidrocefalia, lesões que cronicamente vão piorando a cefaleia, né? E outros padrões que a gente tem, como a
crônica não progressiva, por exemplo, enxaqueca crônica, uma cefaleia tensional crônica. Às vezes eu estou pior, às vezes eu estou em crise, às vezes eu estou melhor, mas sempre mantendo uma frequência de dor alta, pelo menos mais 15 dias no mês. E aguda recidivante, que é o típico da enxaqueca episódica, por exemplo. Às vezes, por algum motivo, eu tenho uma crise de enxaqueca que tem uma dor muito forte, que vai durar até 3 dias, geralmente. Depois eu melhoro, fico um período sem dor nenhuma, uma vida normal, e de repente, por algum outro motivo, eu tenho outra crise enxaquecosa, e eu tenho uma dor forte que vai durar de 4 a 72 horas. E isso, durante a vida toda, eu posso ter episódios agudos recidivantes. Também sugere um padrão primário de dor. Quando a gente pensa em característica de dor, a gente tem algumas cefaleias que elas são pulsáteis, né? O paciente fala como se fosse um vaso pulsando na cabeça. Isso, por exemplo, é característica de uma enxaqueca, de uma cefaleia primária. Outras dores que parecem uma pressão ou um aperto, muitas vezes na região frontal ou occipital, pode ser associado, por exemplo, a uma cefaleia tensional. Algumas outras cefaleias, como cefaleia enfacada primária, parece, o paciente se queixa como se estivesse levando facadas agudas ou pontadas. Às vezes a própria cefaleia da enxaqueca ela pode ser com uma sensação de pontada. Alguns pacientes, por exemplo, podem sentir uma pressão intracraniana, uma pressão na cabeça, por um quadro de hipertensão intracraniana ou um quadro de uma meningite também, tá? Mas classicamente uma cefaleia em aperto, ela é mais de uma cefaleia tensional, a cefaleia pulsátil, ela está mais associada com o quadro de enxaqueca. E a localização da dor, né? A gente sabe, por exemplo, aqui está um pouco desconfigurado esse slide, mas a enxaqueca, tipicamente, ela inicia ou ela tem um predomínio lateral, né? Enxaqueca hemicraniana. A tensional, como eu falei, geralmente bilateral, frontal bilateral, occipital, aquela cefaleia em peso, né? Aqui, por exemplo, não é salvas, não. Aqui, uma cefaleia, mas uma dor facial, né? Uma sinusite aguda, por exemplo, piora na percussão dos seios nasais. E aqui uma cefaleia orbitária, de forte intensidade, que aí sim pode ser um quadro de uma cefaleia em salvas, tá? Então, tá um pouco desconfigurado esse slide. Então, aqui, esse primeiro, um quadro, uma dor facial nos seios, né? Pode ter secreção, tosse crônica, piora a percussão dos seios, pode estar associado com um quadro de uma sinusite, uma sinusopatia. Nesse segundo, um padrão de uma cefaleia orbitária em forte intensidade, pode ter sinais autonômicos, está associado com um tipo de cefaleia chamada cefaleia em salvas. E esse terceiro, bilateral, frontal, em peso ou occipital, associado a tensional, cefaleia tensional crônica ou episódica. E o quarto, um padrão mais hemicraniano, geralmente pulsátil, né? Geralmente vai vir outros fatores associados, fono, fotofobia, náuseas, vômitos, associados ao padrão enxaquecoso. Além disso, a gente tem várias escalas para a gente graduar a intensidade da dor, né? A gente tem desde escalas visuais, na qual a gente vai olhar para o paciente e vai dizer, baseado na face do paciente, qual ou a graduação de dor. A gente pode pedir para o paciente com escala numérica, gradue a dor de 0 a 10, sendo que 0 é a ausência de dor e 10 a dor mais intensa que você pode apresentar. E a gente pode fazer uma classificação funcional. Por exemplo, uma dor fraca, aquela dor que eu tenho, incomoda, mas não impede, nem atrapalha eu fazer nenhuma atividade diária, como ir para a escola, trabalhar. A dor moderada é aquela dor que incomoda, atrapalha realizar as atividades de trabalho, atividades acadêmicas, mas ela não impede, né? Eu não deixo de estudar, eu não deixo de ir para a escola, eu não deixo de trabalhar por um quadro de dor moderada, mas ela incomoda, até atrapalha. A dor forte é aquela dor que impede, eu não consigo trabalhar por conta da dor, eu falto à escola, então funcionalmente ela tem uma importância grande. Excruciante ou muito forte é aquela dor tão forte que eu não consigo nem sair da cama, o paciente fica na cama, não consegue se movimentar pela intensidade da dor. Então a gente tem várias formas de graduar, desde da mais clássica, que é de 0 a 10, né, própria subjetividade do paciente, olhar para o paciente e ver o padrão facial dele, de como está a dor, até scores mais funcionais baseados
no que essa dor interfere das atividades do dia a dia. Importante a gente sempre perguntar, em relação à dor de cabeça, se existem, por exemplo, sintomas que precedem a dor. Um desses sintomas são os pródromos, que podem preceder, por exemplo, as crises de enxaquecas em horas a dias, né? Alguns pacientes, eles se queixam, por exemplo, que eles têm bocejos recorrentes, uma própria mudança do paladar. Alguns pacientes em pródromo de enxaqueca, eles começam a ter uma tendência a comer, por exemplo, mais doce, né? Irritabilidade, uma lentificação do raciocínio, bocejos, um sono mais prejudicado, tá? Isso pode ocorrer até 60% das crises da enxaqueca. Isso pode preceder em horas a dias o início da dor. Temos também as auras. Auras são sintomas neurológicos que são focais, que eles podem desenvolver minutos antes do início da dor, né? E a duração típica é em até 60 minutos. Então, que podem ser desde distúrbios visuais, como escotomas luminosos, zigue-zagues brilhantes, uma perda, uma hemenopsia, uma perda de campo visual, uma visão tunelar, ou sintomas sensitivos, formigamento de mão, formigamento de face, mesmo fraqueza muscular. Existe um tipo de enxaqueca chamado de enxaqueca hemiplégica familiar, na qual quem tem a aura, ela fica hemiplégica, né? Ela tem uma fraqueza muscular antes de iniciar a dor, certo? Então, a aura são aqueles sintomas que ocorrem imediatamente antes do desenvolvimento da cefaleia, né? Geralmente duram minutos, mas pode durar até 1 hora. Em alguns casos excepcionais, atípicos, pode durar até um pouco mais, mas que geralmente eles melhoram ou param no início da dor, certo? Diferente dos pródromos que podem ocorrer dias a semanas antes. Aqui são um tipo de escotoma central, um borramento. Isso pode ocorrer com uma aura antes da crise da dor. Aqui um padrão, na verdade, de uma perda periférica, uma visão tunelar, que também alguns pacientes eles acabam manifestando esse, esses sintomas de dor. Aqui um padrão de uma perda de campo visual com alguns escotomazinhos cintilantes, tá? Uma hemenopsia com escotomas cintilantes, certo? Um outro padrão também de aura. E aqui mostrando uma parestesia nas mãos e parestesias na face, também como sintomas sensitivos, né? Relacionados a uma aura enxaquecosa. E outros sintomas associados que podem vir junto com a dor, como, por exemplo, náuseas e vômitos, que pode ser simplesmente na enxaqueca, mas pode ocorrer, por exemplo, na meningite ou na hipertensão intracraniana, mas geralmente os vômitos que a gente chama de vômitos em jato. Vômitos em jato são aqueles vômitos que não são precedidos de náusea, né? Então, está muito associado, por exemplo, a aumento da pressão intracraniana ou na meningite. Fonofotofobia, um incômodo ao som ou um incômodo à luz, bem clássico do padrão da enxaqueca. Sonolência, confusão mental, que pode estar desde um acometimento encefálico, como na hipertensão intracraniana, na meningite, nas causas infecciosas também do sistema nervoso central, tá? Importante a gente avaliar, porque geralmente as cefaleias primárias, elas não costumam dar esse padrão de cefaleia. Febre também, toda vez que a gente tem febre, a gente tem que pensar que está associado com alguma causa infecciosa, certo? E outros sinais, por exemplo, que são alguns sinais que são trigêmeo autonômicos, como esse caso mesmo, fazendo uma semiptose, mais uma rinorreia, associada a algumas cefaleias que são trigêmeo autonômicas, né, como cefaleia em salvas, hemicrânia paroxística, né? Outros sintomas, fora isso, pode ocorrer uma sudorese facial, unilateral, lacrimejamento, hiperemia ocular, como aqui nesse caso, também é um sinal trigêmeo autonômico, que pode ocorrer em algumas cefaleias trigêmeo autonômicas. E no exame físico, algumas alterações, como a gente consegue ver aqui um fundo de olho normal, mostrando, delimitando direitinho a papila do nervo óptico, tá? E aqui um papiledema, na qual essa mesma papila a gente não consegue ter demasiada, a gente consegue ver algumas hemorragias peripapilares, a gente não consegue ver a entrada dos vasos, a gente não consegue delimitar as bordas da papila. Isso, na oftalmoscopia direta, a gente consegue ver, e o papiledema agudo está associado à hipertensão intracraniana.
Aqui alguns sinais meníngeos, né, como o próprio Brudzinski, né, pode ter sinais de rigidez de nuca, por exemplo, na meningite, o Brudzinski, após a flexão cervical, você pode ter uma flexão das pernas, né, e aqui o sinal de Kern, né, que você pode ter dor em uma flexão contralateral da perna, fazendo essa extensão forçada da perna, após uma angulação da coxa com o tronco próximo a 90 graus. Né? Então, são sinais aqui de irritação meníngea, e o papiledema, na fundoscopia direta, é um sinal de hipertensão intracraniana. Fatores desencadeantes, a gente sabe, por exemplo, que cheiros fortes, perfumes, alguns alimentos como chocolate, álcool, vinho, tem triptófano, pode desencadear crise de enxaqueca, né? Existe uma cefaleia que acho que quase todo mundo teve na vida, que é a cefaleia associada ao consumo de alimentos gelados, né? Que você tem aquela dor de cabeça bem forte quando você toma aquela sorvete bem gelado, aquela água bem gelada. Isso é uma cefaleia primária, inclusive. E outros fatores desencadeantes que são importantes, por exemplo, atividade física, atividade sexual. Então, toda vez que a gente tem uma cefaleia que é desencadeada por atividade física ou atividade sexual, a gente tem que sempre pensar que isso pode ser uma cefaleia secundária, como, por exemplo, uma ruptura de aneurisma, que muitas vezes está associada a uma dor pós-esforço, né? Não simplesmente isso, mas é uma dor que pode estar associada, pode ser desencadeada por esforço. Diferente a enxaqueca mesmo, ela piora com atividade física, piora com movimentação da cabeça, mas depois de instalada. Como desencadeante, a gente tem que ficar de olho se a dor foi desencadeada por uma atividade física extenuante ou atividade sexual. A gente tem que investigar como cefaleia secundária. Fatores de melhora e piora, é importante, por exemplo, a gente verificar se esse paciente ele melhora com analgésicos, né? A não resposta de analgésicos, isso pode ser um red flag, um fator para a gente ficar atento em relação às cefaleias secundárias, né? A enxaqueca, tipicamente, ela tem como um fator de melhora lugares escuros, dormir. Tem como fatores de piora luminosidade, atividade física, movimentação da cabeça, tá? Então é importante a gente saber, depois que já é instalada a dor, se o paciente ele vai ter fatores de melhora, seja medicamentoso ou comportamental, para a gente poder entender o padrão e até o grau de necessidade de investigação desse paciente. Bom, pessoal, então, cefaleia, quando é primária, é que a cefaleia é a doença, né? Isso eu já falei, enxaqueca, cefaleia em salva, cefaleia tensional crônica. E secundária, quando a cefaleia é simplesmente um sintoma de uma doença. O paciente está com meningite, eu tenho cefaleia. Mas, além disso, eu tenho febre, eu tenho náuseas, vômitos, eu tenho uma dengue, tenho uma cefaleia dentro de um contexto viral, eu tenho um tumor cerebral e tenho uma cefaleia. Isso é uma causa secundária da cefaleia. Daí, as principais cefaleias primárias, eu vou falar aqui muito por alto, mas essas são cefaleias primárias importantes, porque tem um contexto epidemiológico maior, ou seja, elas aparecem mais, principalmente a enxaqueca cefaleia tensional, né, que a gente tem enxaqueca clássica, enxaqueca com aura, na qual tem aquelas manifestações de aura, e a gente tem enxaqueca sem aura. A gente tem a cefaleia tensional crônica e episódica, temos as cefaleias trigêmeas autonômicas, a gente vai falar basicamente um pouco mais sobre a cefaleia em salvas. A gente também tem a hemicrânia paroxística, tem alguns outros tipos mais raros, chamados de Sanct, Sana, mas que talvez não vale a pena vocês também se debruçarem muito, porque são cefaleias um pouco mais raras. E outras cefaleias primárias, cefaleia primária do atividade física, que desencadeia com atividade física, cefaleia do ato sexual, tanto relacionado ao orgasmo ou simplesmente do coito, né? E outras diversas cefaleias primárias. Aqui eu vou dar ênfase nos critérios da enxaqueca, né? Então, como a gente já aprendeu como é que a gente faz a característica semiológica da dor, a gente, com essas características, a gente olha os critérios diagnósticos, né? Então, se eu tiver vendo 5 crises, na qual tem uma duração de 4 a 72 horas, e que, no mínimo, tenha 2 características dessa, unilateral, pulsátil, moderada grave, como eu falei, funcionalmente limitando ou impedindo atividades diárias, e agravada por atividade física. Se eu tendo pelo menos uma dessas, náuseas e ou vômitos, e fono e fotofobia,
e se eu não tenho nenhuma outra causa que eu possa atribuir à cefaleia. Não estou com febre, não estou com nenhum déficit motor, eu tenho um diagnóstico de enxaqueca. Ou seja, 5 vezes na vida eu tiver uma dor que dure de 4 a 72 horas, com essas características do C, com uma característica do D, e que não tenha nenhuma outra causa, eu tenho enxaqueca. É muito comum um paciente que chega com a crise de enxaqueca dizendo, eu não tenho enxaqueca não. Aí você pergunta, mas você já teve dor de cabeça na vida? Tenho. Umas 2 a 3 vezes no mês eu tomo uma dipirona, um paracetamol, uma neosaldina, mas é aquela dor comum, né? Então, muitas vezes, esse paciente ele já tinha crises de enxaqueca, mas crises mais fracas, mas que podem ter alguma dessas características, e em determinado momento ele faz uma crise mais forte, né? Então, é importante perguntar de todo o histórico de vida do paciente, se ele já teve, porque você está vendo que é muito fácil você fazer um diagnóstico de enxaqueca. Se 5 vezes na sua vida toda você tiver esse padrão de dor, você tem um diagnóstico de enxaqueca. E a cefaleia tensional é diferente, são 10 episódios ao invés de 5, né? A duração é de 30 minutos a 7 dias, diferente da enxaqueca, de 4 horas a 72 horas. E aqui eu preciso, no mínimo, 2 características. Bilateral, pressão e aperto, a intensidade aí já vai de leve a moderada, e não piora para atividade física ou atividade diária, diferente da enxaqueca. E eu não posso ter náuseas e ou vômitos, e fono e fotofobia, né? Ou seja, se eu preencher esses critérios, 10 episódios desses na vida, eu tenho um diagnóstico de cefaleia tensional. E a cefaleia em salvas, que é aquela cefaleia que é muito forte, né, periorbitária. Então, se eu tiver pelo menos 5 crises dessa, muito intensa, unilateral, orbitária, supraorbitária ou temporal, que dure de 15 a 180 minutos, quando não tratada, é uma dor insuportável, uma das dores mais fortes que a gente tem na medicina. Tem pacientes que batem a cabeça na parede, já tem casos de suicídio em pacientes com a cefaleia em salvo, então é uma dor de cabeça muito forte, associada a pelo menos um desses sinais, como eu falei, aqueles sinais trigêmeo autonômicos, hiperemia conjuntival e ou lacrimejamento, congestão nasal ou rinorreia ipsilateral, edema palpebral ipsilateral, a sudorese em fronte ou face ipsilateral, miose ou pitose ipsilateral, ou uma sensação de inquietação ou agitação durante a dor, tá? Uma dessas características já preenche o critério do D. E se a frequência pode ser de 1 em dias alternados até 8 crises por dia, tá? E não é atribuído a nenhuma outra desordem. É importante que aqui na cefaleia em salvas, pelo menos uma vez na vida, você tem que investigar causas secundárias, né? Então, pelo menos um estudo intracraniano, um estudo vascular é importante, porque nas primeiras crises mesmo, ela pode ser uma dor tão forte que pode até iniciar de uma forma muito aguda, e a gente necessita afastar que esse paciente tenha alguma outra causa secundária. Então, é importante a gente descartar outras causas no caso de cefaleia em salvas. Aqui, então, só um resumo, pessoal, das principais cefaleias primárias, que é a enxaqueca, né? Lembrando, unilateral, de 4 a 62 horas, pulsátil, aquele padrão agudo recorrente. A tensional é aquela dor que pode durar minutos até dias, até uma semana, bilateral, frontal ou occipital. E a cefaleia em salvas, de 15 a 180 minutos, orbital, órbito frontal, de muita intensidade, né? Associado àqueles sinais trigêmeo autonômicos. E aqui alguns red flags, né? Ou seja, quando, se eu tiver, eu tenho que investigar para afastar uma cefaleia secundária, né? Sinais de alerta. Febre. Então, toda vez que eu tenho febre, eu tenho que pensar que não deve ser primária, né? Deve ter alguma causa infecciosa associada. Toda vez que eu tenho uma dor de cabeça com febre, eu tenho que investigar para ver se não é uma cefaleia infecciosa. Sinais ou sintomas de hipertensão intracraniana. Tem um paciente com dor de cabeça, mas tem no fundo de olho um papiledema. Tenho que descartar que esse paciente tenha uma hidrocefalia, um tumor cerebral que possa levar a uma hipertensão intracraniana. Neoplasia ou HIV, paciente portador de HIV ou com a neoplasia sistêmica, eu tenho que pensar que esse paciente pode ter desde uma infecção oportunista no sistema nervoso central, como uma neurotóxico, uma neuroclipto por conta do HIV, ou mesmo
uma metástase cerebral de um paciente que tem uma tumoração de mama, de pulmão. Então, todo paciente que tenha antecedente de neoplasia ou HIV, eu tenho que investigar para cefaleias secundárias. Mudança de padrão. Paciente que tinha uma enxaqueca, uma cefaleia aguda, de vez em quando, tomava medicação, melhorou, e de uma hora para outra ele parou de ter esse padrão e teve um padrão crônico progressivo. Eu tenho que investigar para ver se esse paciente não tem uma trombose cerebral, não tem um tumor cerebral, ou então tem uma enxaqueca normal, mas teve um dia que ele tem uma cefaleia súbita, que parecia uma panelada. Tenho que investigar para ver se o paciente não tem, por exemplo, um HSA, hemorragia subaracnoide. Início após os 50 anos. A gente sabe que as cefaleias primárias, elas geralmente iniciam na infância, adolescência, né? E é muito incomum os pacientes iniciarem o padrão de dor após os 50 anos. Súbita ou progressiva, já falei quando a gente falou sobre a semiologia da dor, a importância daquelas dor de cabeça que tem um pico em menos de 1 minuto, aquele quadro que só vai progredindo. Sempre a gente tem que pensar em outras causas secundárias. Esforço físico ou sexual, a gente tem a cefaleia da atividade sexual, a cefaleia orgástica, a gente tem a cefaleia da atividade física, mas sempre a gente tem que investigar para ver se isso não pode ser, por exemplo, uma ruptura de aneurisma, que está associado também com esforço físico. Então, toda vez que a dor de cabeça for desencadeada pela atividade física, eu tenho que pensar que pode estar associado a outras causas. Bom, exame físico alterado, tá? Então, eu tenho uma dor de cabeça, parece enxaqueca, mas eu tenho hemiparesia, tenho que investigar. Eu tenho sinais de rigidez de nuca, com sinais sinais meníngeos, um Brudzinski, um Kern. Então, toda vez que eu tenho uma alteração no exame físico, eu tenho que investigar como secundário, tá? Então, aqui, o paciente chega com um quadro de uma cefaleia aguda, no pronto-socorro, no pronto-atendimento. Eu tenho que saber primeiro se ele tem aquelas características usuais que a gente viu nos critérios das cefaleias primárias, se parece uma enxaqueca, parece cefaleia tensional, parece uma cefaleia em salvas. Se sim, pronto. Vamos ver se tem algum fator de alarme, né, daqueles red flags que eu falei. Neoplasia, HIV, se o paciente tem febre ou algum outro sintoma. Se ele não tem nenhum daqueles sintomas, ou seja, se tem ausência de fatores, eu vou para o exame físico. Exame físico normal, sim, trato como uma cefaleia primária. Se não, alteração de exame físico, eu tenho que investigar. Ou seja, se as características não são usuais, se esse paciente tem algum fator de alarme, ou se esse paciente tem alguma alteração no exame físico, no exame físico neurológico, eu tenho que investigar como cefaleia secundária, certo? Se não, eu posso tratar esse paciente com cefaleia primária, tá? Bom, pessoal, então, aqui, esse é o algoritmo principal que a gente vai investigar quando chega no pronto-socorro paciente com cefaleia primária, certo? A gente vai ver agora um treinamento com alguns casos clínicos, tá? Então, baseado em todo aquele conhecimento que eu passei para vocês sobre as características semiológicas da dor, baseado nos red flags que eu já apresentei para vocês em relação à identificação de uma cefaleia primária ou cefaleia secundária, a gente vai tentar responder esses casinhos, certo? Então, o primeiro caso é um paciente de 78 anos, tá? Olha só, paciente 78 anos, iniciou a dor há 2 meses, um quadro de uma cefaleia que é pulsátil na região temporal esquerda, progressiva, de forte intensidade. Não tinha antecedente de cefaleia antes. Associado a isso, vem com um quadro de uma fraqueza generalizada e dor no corpo, né? Pessoal, vocês acham que essa cefaleia é uma cefaleia primária ou uma cefaleia secundária? Bom, a cefaleia secundária, né, pessoal? Começou após os 50 anos de idade, dificilmente ocorre uma cefaleia primária.
Tem outros sinais, como um quadro generalizado de fraqueza no corpo, tem uma alteração, é uma cefaleia que é progressiva. Além disso, no exame físico, a gente pode palpar a artéria temporal, a gente vai ver espessada, aumentada aqui a artéria temporal, né? Então, secundária. Se eu fosse pedir um exame, qual seria? Poderia ser um exame de sangue com VHS, uma prova inflamatória que iria estar bem aumentada. Que doença vocês acham que está associada em um paciente com idoso, com a artéria temporal espessada, com a principal, uma importante causa de cefaleia secundária em um paciente idoso? Então, seria arterite temporal, que é uma causa importante, inclusive se não diagnosticada e não tratada, pode levar a complicações, como uma perda visual, como uma isquemia do nervo óptico, ou mesmo isquemias cerebrais. Um AVC, por exemplo, pode estar associado com arterite temporal. O caso 2, então, uma paciente de 26 anos, gênero feminino, queixa de que às 6 horas iniciou, então, uma cefaleia pulsátil, unilateral, de forte intensidade, com fonofotofobia, náuseas e piora com exercício. Antes da dor, apresenta escotoma cintilante, né? E já teve episódios prévios, na época menstrual, desde os 14 anos. O exame físico não tem alteração. Essa paciente tem características típicas de uma cefaleia primária? Tem, né, pessoal? De uma enxaqueca, né? Cefaleia que é pulsátil, aguda recorrente, forte intensidade, fonofotofobia, náuseas e vômitos, piora com atividade física. E ainda tem aura, né? Com escotoma cintilantes. Algum red flag, alteração no exame físico, o paciente iniciou após 50 anos, febre, sinal de pressão intracraniana? Não, né, pessoal? Então, provavelmente é primária ou secundária. Seria primária, né? Uma enxaqueca com aura, provável diagnóstico da paciente. Caso 3, então, né, plantão do pronto-socorro, você vai atender esse paciente, 30 anos, masculino, há uma semana, episódio de cefaleia unilateral de forte intensidade periorbitária, tá? 10 em 10 em escala de dor, empontada, duração de 50 minutos, 2 a 3 episódios por dia. Durante a dor, ele fica bastante agitado, hiperemia ocular, lacrimejamento, rinorreia ipsilateral. Já teve episódios há 1 ano e a gente fez investigação de ressonância com angiorressonância sem anormalidades. Tem características usuais de uma cefaleia primária, pessoal? Tem, né? De uma cefaleia em salvas, né? Dor forte, periorbitária, com sinais trigêmeo autonômicos, né? Já foi, inclusive, excluído outras causas, né? Então, ficaria com a cefaleia primária, uma cefaleia em salvas. Caso 4, então, paciente de 22 anos, né? Gênero feminino, natural de São Paulo, procedente de Salvador, vem com queixa de odinofagia, uma dor de garganta, mal-estar geral e febre há 5 dias. Há 2 dias teve o surgimento de uma dor de cabeça de forte intensidade, né, holocraniana e aperto, pior na região nucal, sem fatores de melhora ou piora. Acompanhando a cefaleia, vômitos em jato, né? Então, vômitos que não são precedidos de náusea. Sugere o quê, pessoal? Então, sugere, por exemplo, hipertensão intracraniana, como na meningite ou alguma outra causa de hipertensão intracraniana. Há um dia, sonolência e confusão mental, né? Exame físico, essas equimoses disseminadas, né, pelo corpo, né, e febre. Tem características usuais de uma cefaleia primária? Não, né, pessoal? Tem red flags? Tem vários red flags, né? Tem febre, tem essas manchas no corpo, tem sinais de hipertensão intracraniana, né? Se a gente fizesse o exame físico, teria sinais de irritação meningia, faria uma tomografia de crânio normal, mas o líquor com esses diplococos gram-negativo, né? Então, o diagnóstico é uma meningite meningocócica, né? Inclusive com uma meningococcemia. Então, uma infecção pelo esse diplococo gram-negativo. Caso 5, então, pessoal, paciente de 50 anos, sexo masculino, quadro de cefaleia holocraniana de caráter progressivo há 2 meses. Vem com vômitos há 2 dias, no exame físico está sonolento e confuso. Fundo de olho tem um papiledema, né? Opa. Então, pessoal, 50 anos, uma dor de cabeça progressiva há 2 meses.
vômitos a 2 dias. São características usuais de uma cefaleia primária? Não, né, pessoal? Tem red flags? Tem. Começou após os 50 anos, caráter progressivo da dor. No exame físico tem sonolência, tem sinais de encefalopáticos e fundo de olho tem papiledema que sugere hipertensão craniana. Então, tem que investigar como secundária. A gente poderia pedir uma ressonância, a gente poderia ver essa imagem com edema sugestivo e um tumor cerebral. Caso 6, então, masculino, 30 anos, deu entrada com cefaleia súbita. Lembra do que eu falei? Cefaleia súbita, causas vasculares, né? Até que se prove o contrário, a gente tem que afastar uma hemorragia subaracnoide, principalmente se for durante o ato sexual ou desencadeada por atividade física. O exame sonolento ainda tem rigidez de nuca, né? Então, não tem características usuais da cefaleia primária, sugere uma cefaleia secundária. Se a gente fizesse a tomografia, a gente veria essa hiperintensidade aqui, né, nas regiões subaracnoides, né, é sugestivo de um HSA, né? Então, provavelmente uma causa secundária, hemorragia subaracnoide por uma ruptura de um aneurisma cerebral. No caso 7, paciente masculino, 19 anos, 7 dias vem com quadro de febre alta, mialgia, dor no corpo, predominantemente em panturrilha, dor de cabeça retroorbitária de forte intensidade. Por estado geral, o exame físico, a única alteração é isso. Pode ter uma prova do laço, mas essas petequias, né, disseminadas pelo corpo, né? Tem características usuais da cefaleia primária? Não. Red flag tem febre, sugere algo infeccioso, né? O que é que vocês acham aqui como principal suspeita, né? Essa cefaleia, então, retroorbitária, né? Então, se a gente fizesse um hemograma, teria uma queda de plaquetas, uma queda dos linfócitos, uma linfopenia, né? E sorologia positiva para dengue, então, uma cefaleia secundária é uma infecção sistêmica, né? Aqui para um arbovirose, que é o dengue. Bom, pessoal, basicamente isso que eu queria trazer para vocês, tá? Sucintamente, na aula de cefaleia, né? Semiologia da cefaleia. Vou aqui finalizar o compartilhamento, tá? E finalizar a gravação.